Fala pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Igor Dantas e hoje é um belo dia para ganhar dinheiro. Hoje eu vou falar sobre essa crise atual. Acabou ou cai mais? O que acontece com a bolsa? Então roda a vinheta aí, editor. Fala pessoal. Fernando Ferreira, o chefe de análise da XP Investimentos, soltou uma notícia no Infomoney, ontem inclusive, dia 26 de março, soltou meio-dia e pouquinho, falando sobre a bolsa, sobre essa montanha russa que tá sobe, desce, sobe, desce. Essa semana a gente teve três altas muito fortes, a bolsa quase acumulou 20% de alta uma semana. O S&P 500 teve uma das maiores altas dos últimos 30 anos. A bolsa americana quebrou recorde de alta. E nesse período, você pode ver que o Dow Jones teve a maior alta desde 1933. Então foram várias altas globais que acabaram deixando algumas dúvidas sobre esse cenário de baixa. Se esse cenário está passando, se esse cenário está chegando ao fim, o que está acontecendo com esse cenário no mercado financeiro em si. Nesse sentido, o Ferreira, que é o analista-chefe, foi convidado pelo Coffin Stocks na quinta-feira e conversou com o analista Thiago Salomão, do grupo XP, que trabalhou muito tempo na Rico, para falar um pouco sobre esses tempos de crise. Primeiramente, o porquê caiu. Segundo o Ferreira, depois das fortes quedas, ver umas altas dessas, acabam sendo correções. Ele mesmo falou, pode ser o início de um processo de bottom, pois é normal que haja essa volatilidade elevada depois de uma queda tão brusca como a que tivemos. E aí a gente pensa, será que o cenário mudou em alguma coisa? Será que a gente teve uma mudança de cenário? E aí ele falou que em 2008 a crise deixou bancos quebrarem, que isso exacerbou demais a crise. Hoje a discussão já passou. Está muito claro que os governos que não dá para deixar empresas quebrarem, porque o efeito da economia é muito maior e muito mais prolongado. Isso vai um pouco em linha do que o presidente Bolsonaro falou durante a semana. Que querendo ou não, as pessoas não podem parar e deixar as empresas quebrarem. É igual que está um meme na internet saindo aí. Essa crise vai matar muito mais CNPJ do que CPF. Talvez mate muito mais CNPJ do que CPF mesmo. Por quê? Por mais que seja uma crise de saúde, as pessoas em casas, em quarentena, elas param de consumir, param de gastar, empresas param de ganhar. Eu fico com uma dó daquele seu João que tem uma sorveteria na esquina e ele precisa de um mês aberto para poder pagar comida para o filho, para a esposa. O seu João da sorveteria não tem caixa, ele não acumulou caixa. E nesse sentido, o governo americano aprovou ontem um papel de 2 trilhões que inclui auxílio de empresas e famílias. Ou seja, 2 trilhões de dólares, não foi nem de reais, 2 trilhões de dólares. Cada americano vai receber um cheque de $1.200 e $500 adicionais para cada filho. Então, se eu tenho lá uma família com 3 filhos, eu ganho $1.500 só para os meus filhos, mais $1.200 para mim. A cifra representa 10% do PIB americano. Então vai ser uma baita medida econômica para segurar um pouco o que está acontecendo nessa crise. Outros países também têm seguido a mesma direção. Um exemplo dos Estados Unidos foi a Alemanha, que está discutindo um plano de fiscal de auxílio de 750 bilhões de euros, que também equivale a 10% do PIB alemão. Ou seja, os governos estão muito mais ativos em anunciar grandes pacotes fiscais, diferente de 2008, que os governos não estavam auxiliando tanto esses pacotes fiscais, não estavam tão atuantes e muito menos deixando as empresas mais amparadas, as famílias mais amparadas. Pelo contrário, a crise começou quebrando vários bancos, mais de 20 bancos quebrando. E aí, o analista-chefe, Ferreira, quando for perguntado para ele se pode cair mais, apesar do otimismo cauteloso dele, ele falou: a bolsa caiu pouco mais de 40% do pico. Mas quando olhamos para os últimos 30 anos e como as bolsas reagiram em períodos de recessão global, a gente vê ela cair entre 50% a 60%. Então pode sim cair mais. O quanto a gente não sabe, é muito difícil mensurar, é muito difícil ter uma bola de cristal para mensurar o quanto a bolsa pode cair. Mas ele falou que nos grandes períodos de recessão a bolsa caiu de 50% a 60%. E para a gente do pico caiu 40%. Então tem ainda uma gordura para queimar de queda. Respondendo a pergunta desse vídeo,
Igor, caiu tudo, caiu o que tinha que cair? Talvez não. Segundo o Ferreira, analista-chefe da XP, ainda pode cair um pouco mais. Estou até colocando aqui o trecho do texto que fala sobre isso, pode cair mais ou não, sobre ser parte de 50% e 60%. Então ele acha sim que pode cair mais um pouco. E o Brasil nessa história toda? Só qual foi a opinião do Ferreira? Ele ressaltou que, diferentemente dos outros países, o pacote anunciado aqui é mais modesto, de apenas 2% do PIB, ou seja, 5 vezes menor do que o 10% do PIB lá alemão que a gente acabou de comentar, ou 10% do PIB americano que a gente comentou aqui também. Nesse sentido, ele acha que existem papéis muito baratos aqui, como o próprio Banco do Brasil, que já chegou a ser negociado menos de 4 vezes o lucro há 2 dias. Então ele chamou atenção aí para o Banco do Brasil. Segundo ele, há várias ações que se encontram em situação semelhante, com múltiplos muito atrativos. Então a gente pode ver a Via Varejo, que caiu de R$15 para 5 e pouco. A gente pode ver Itaúsa, que caiu de R$12,50, R$13 e está sendo negociada a 8 e pouco. Ações que caíram muito. Pessoas estavam esperando essas quedas para ver se era uma oportunidade ou não, mas agora a gente tem que, no momento de crise, ter cautela para tentar entender se é realmente uma oportunidade ou não. Mais do que nunca, segundo ele, é momento de focar em empresas sólidas, empresas de qualidades, que terão mais resiliência caso a crise venha se alongar. Um exemplo disso, que eu gosto bastante de citar, é o próprio Itaú. Se o Itaú aguentou tantos anos de PT com taxa de juros altíssima, o que vocês acham? Será que o Itaú aguentaria uma crise do coronavírus? É uma pergunta a se fazer. E aí perguntaram para eles se foi uma crise de crédito. Será que foi uma crise de crédito? Segundo ele, o mercado de crédito já está bastante estressado. Pelas conversas que eles têm com os bancos e empresas e os anúncios do governo, os bancos já estão segurando crédito. Muitas empresas já estão enfrentando dificuldades para rolar suas dívidas. Então não está nesse mundo de mil maravilhas do crédito, não. Inclusive vou colocar essa parte de crise de crédito aqui, do texto do Ferreira, para vocês darem uma olhada dessa entrevista do Ferreira. E mais, teve um estudo feito pela XP que mostra que o nível de alavancagem das companhias que compõem o Ibovespa está mais baixo hoje do que anos atrás. Então, em 2015, a gente viu uma relação entre a dívida líquida e a EBITDA cair em média de 7 para 2,5. Então, ainda tem um espaço aí no crédito e na dívida também na parte de alavancagem das empresas que compõem o índice Ibovespa. Beleza, pessoal? Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e manda para o maior número de pessoas que gostam de mercado financeiro, querem saber de investimento. Muito obrigado por ter assistido e tchau, tchau!